INE 2024, segunda fase, questão número 4. Para N natural positivo, o número ON é a soma dos N primeiros termos da progressão aritmética de razão 6, iniciada em 1. Dos 2024 primeiros números ON, quantos apresentam resto 1 na divisão por 8? Muito bem. A princípio, vamos determinar esse número ON, soma dos N primeiros termos da progressão aritmética de razão 6, iniciada com 1. Vamos lá. Então, o número ON, já que é a soma dos N primeiros termos, será igual ao primeiro termo, que é iniciada com 1, então, o A1, digamos, mais o enésimo termo. O enésimo termo é o A1 mais N-1 vezes a razão. N-1 vezes 6, 6N menos 6, vezes a quantidade de termos sobre 2. Muito bem. Disso, esse número ON é igual, entre parênteses, 6N menos 4, dividido por 2, 3N menos 2 vezes N, 3N ao quadrado, 3N menos 2 vezes N, menos 2N. Então, o número ON, ele tem esse formato, 3N ao quadrado menos 2N. Observe que N é natural positivo, então, a partir do N igual a 1. Ok, agora eu quero, dos 2024 primeiros números, ON, quantos apresentam o resto 1 na divisão por 8? Então, o que eu quero? Eu quero que, se o número tem que apresentar resto 1 na divisão por 8, é certo que o número ON menos 1, já que ele vai ter resto 1, ON menos 1 tem que ser divisível por 8, ou seja, o 8 tem que dividir o número ON menos 1. Se 8 dividir o número ON menos 1, quer dizer que o número ON apresenta resto 1 quando dividido por 8. Então, quer dizer que 8 tem que dividir, ON é 3N ao quadrado menos 2N menos 1. Ou seja, 3N ao quadrado menos 2N, esse é o ON, menos 1. O 8 tem que dividir o valor obtido por essa expressão. Ocorre que essa expressão ela pode ser fatorada. É um polinômio de grau 2, observe que a soma dos coeficientes do polinômio é 0, então uma raiz é 1 e a outra menos 1 sobre 3. Então, a princípio, esse polinômio pode ser fatorado como 3n menos 1, que multiplica n menos o menos 1/3. Distribuindo 3 no segundo parênteses, né? Segundo grupo ali de parênteses, eu concluirei que o 8 tem que dividir n menos 1 vezes 3n mais 1. Então, no final das contas, é isso que eu quero. Eu quero que 8 divida esse produto. Isso com o n variando de 1 até 2024. Com o n variando de 1 até 2024. Bom, a sugestão vai ser trabalhar com uma partição. Vou tomar o conjunto dos números naturais positivos e particionar esse conjunto em 8 subconjuntos. Por que 8? 8 porque são os restos da divisão de um natural por 8.
Então, a princípio, eu terei 8 subconjuntos. Uma vez que eu avalie cada um desses 8 subconjuntos, eu serei capaz de dizer onde estarão os números ON que irão satisfazer a expressão. Veja, trabalhamos de maneira equivalente. Para atender a condição desejada, é equivalente a atender a essa expressão que foi obtida. Então, são maneiras equivalentes. Então, iniciemos com o primeiro subconjunto dessa partição. Lembrando que a partição será um conjunto com conjunto dos números que divididos por 8 deixam resto 0. Depois o conjunto dos números que divididos por 8 deixam resto 1. Divididos por 8 deixam resto 2. Até aqueles que divididos por 8 deixam resto 7. Vamos lá. Então, primeiro, para números que divididos por 8 deixam resto 0. Então, n vai ser do tipo 8 vezes A. Ou seja, esse A é um inteiro qualquer. Então, vejamos a expressão. Que será a expressão n menos 1 vezes 3n mais 1 nesta hipótese. Substitua por 8A. Então, nós teremos 8A menos 1 vezes 3 vezes 8A vai resultar 24A. Então, 24A mais 1. Ora, quando eu atribuir a n, então, um número que é dividido por 8 deixa resto 0, eu vou ter uma expressão como essa. Agora, observe que 8A menos 1 certamente é ímpar, já que 8A é par. Assim como 24A mais 1 também será ímpar, já que 24A mais 1 é par. Já que 24A é par. Produto de dois ímpares é ímpar. Ora, então, nessa hipótese, n menos 1 vezes 3n mais 1 não é divisível por 8. Então, não servem para mim os números ON cuja posição é dada por um múltiplo de 8. Ok, vamos para a próxima hipótese. Para números n tais que, divididos por 8, deixam resto 1. Como é que vai ficar a expressão? N menos 1 vezes 3n mais 1. Ok. 8A mais 1 menos 1 resulta 8A. 3 vezes 8A mais 1 resulta 24A mais 3, que adicionado a esse 1, 24A mais 4. Eu nem evidenciarei o 4, por quê? Porque aqui eu concluo que para números n, que divididos por 8 deixam resto 1, nós temos esse produto como múltiplo de 8. Então, o produto n menos 1 vezes 3n mais 1 é divisível por 8. Eu tenho um fator 8 em sua decomposição. Portanto, esses números servirão para nós. Vou deixá-lo aqui destacado. Todos os termos da sequência n, cuja posição ou cujas posições foram dadas por números que divididos por 8 deixam resto 1, farão com que a condição seja satisfeita. Vamos para o próximo. Para n igual a 8A mais 2. 8A mais 2. Como é que vai ficar a expressão? N menos 1 vezes 3n mais 1 será igual. Bom, n menos 1. 8A mais 2 menos 1, 8A mais 1. Então, teremos 8A mais 1. Ok. 3 vezes 8A mais 2 resultará 24A mais 6, adicionado a 1, 24A mais 7.
Ora, 8A mais 1 é ímpar, já que 8A é par. 24A mais 7 é ímpar também, já que 24A é par. Produto de dois ímpares não é divisível por 8. Então, não nos interessaremos por posições que são dadas por números que divididos por 8 deixam o resto 2. Vamos para a próxima. Para n igual a 8A mais 3. Como é que fica a expressão? N menos 1 vezes 3n mais 1 igual. Bom, 8A mais 3 menos 1, 8A mais 2. Posso colocar o fator 2 em evidência, resultando 4A mais 1. 3 vezes 8A mais 3, 24A mais 9. 24A mais 9 com mais 1, 24A mais 10. Evidenciando o fator 2, 12A mais 5. Bem, a princípio, esse produto ele será divisível por 4. Ocorre que 4A mais 1 é ímpar e 12A mais 5 também é ímpar. Não sendo, então, correto afirmar que será dividido por 8. Por quê? Para que fosse dividido por 8, teria que surgir algum outro fator 2, o que não acontecerá dos demais fatores, já que são ímpares. Portanto, não queremos posições dadas por números que, divididos por 8, deixam o resto 3. Próximo. Para posições n, dadas por números que, divididos por 8, deixam o resto 4. Como é que vai ficar o produto? N menos 1 vezes 3n mais 1 igual. N menos 1. 8A mais 4 menos 1. 8A mais 3. 3n mais 1. 3n, 3 vezes 8A mais 4, 24A mais 12. Adicionado com 1, 24A mais 13. Observe, 8A é par, 8A mais 3 é ímpar, 24A é par, 24A mais 13 é ímpar. Produto de dois ímpares resulta ímpar, com certeza não é divisível por 8. Não queremos posições dadas por números que, divididos por 8, deixam o resto 4. Próximo, para posições dadas por números que, divididos por 8, deixam o resto 5. N menos 1 vezes 3n mais 1. Bom, n menos 1. 8A mais 5 menos 1 resultará 8A mais 4. Opa, vamos colocar o 4 em evidência. 2A mais 1. Vezes 3n mais 1. 3 vezes 8A mais 5, 24A mais 15. Adicionado a 1, 24A mais 16. Já podemos colocar o fator 8 em comum. 3A mais 2. Perfeito. Esse produto será divisível por 8. Ele exibe o fator 8. Então, tudo certo. Divisível por 8, nos interessaremos por números ou por termos da sequência cuja posição será dada por números que, divididos por 8, deixam o resto 5. Ok. Próxima análise. Para posições dadas por números que, divididos por 8, deixam o resto 6. Então, n menos 1 vezes 3n mais 1. N menos 1, 8A mais 6 menos 1. 8A mais 5.
vezes 3n mais 1, 3 vezes 8a mais 6, 24a mais 18, adicionado a 1, 24a mais 19. 8a é par, 8a mais 5 é ímpar. 24a é par, 24a mais 19 é ímpar. O produto é ímpar, então não se trata de um produto que gerará um número divisível por 8. Não nos interessaremos por essas posições. Por fim, para posições dadas por números que, divididos por 8, deixam o resto 7. n menos 1 vezes 3n mais 1 igual n menos 1. 8a mais 7 menos 1, 8a mais 6. Podemos dispor o 2 em evidência. 4a mais 3. 3 vezes 8a mais 7, 24a mais 21, mais 1, 24a mais 22. Colocando-se o 2 em evidência, 12a mais 11. Muito bem. Observe que 2 fatores 2 fazem esse produto ser divisível por 4. Ocorre que 4a mais 3 é ímpar e 12a mais 11 é ímpar, não havendo um outro fator 2. Então, certamente, esse produto não será divisível por 8. Não nos interessaremos por números que indiquem posição dada por números que, divididos por 8, deixam o resto 7. Enfim, nos interessamos por 2 tipos de posições. Posições dadas por números que, divididos por 8, deixam o resto 1. Posições dadas por números que, divididos por 8, deixam o resto 5. Agora, quantas de cada uma dessas posições nós temos? O exercício trata dos 2024 primeiros termos da sequência. Observe que 2024 é divisível por 8. 2024, quando dividido por 8, resulta 2, restarão, então, 4. 42 por 8, 5, resto 2, e 24 por 8, 3, resto 0. Então, como o resto é 0, nos 2024 primeiros números, nós temos 253 sequências de 8 números positivos. Ora, 253 sequências de 8 números positivos, não, consecutivos, quer dizer que existem 253 números que, divididos por 0, deixam o resto... Divididos por 8, deixam o resto 0, que, divididos por 8, deixam o resto 1, 253 divididos por 8, deixam o resto 2, até 253 números que, divididos por 8, deixam o resto 7. Então, cada uma das posições que nós estudamos na partição, os números que, divididos por 8, deixam o resto 0. Tem 253 números dentre os 2024 primeiros. E assim por diante. Isso significa que a quantidade de termos que atende à condição, lembre-se, serão os 253 termos, cuja posição é dada, lembremos, é dada por um número que, dividido por 8, deixa resto 1, mais 253 termos, dados por posições, dadas por números que, divididos por 8, deixam resto 5. Então, ao todo, nós teremos 253 mais 253, mais 253, isso resultará 506. Então, existem 506 posições. Então, se a pergunta é: quantos são os elementos dentre os dos 2024 primeiros que apresentam resto 1 na divisão por 8, ao todo são 506.
506 números ON. Isso resolve o nosso exercício. 506 números é o total de números ON dos 2024 primeiros, que, divididos por 8, deixam resto 1. Isso resolve a questão.